A maioria das pessoas chamam o cortisol de hormônio do estresse. E ele, na realidade, é o hormônio do estresse, né? Mas ele foi planejado, né, pela natureza para que a gente liberasse esse cortisol em picos ao longo do dia de uma forma natural, de uma forma fisiológica, nos momentos que eu vou explicar daqui a pouco. Mas uma outra maneira também com que esse cortisol é liberado de uma forma mais rápida, mais instantânea, é nos momentos onde a gente mais precisa desse cortisol, que é aquele hormônio que justamente vai nos preparar para aquela situação de luta ou fuga, né? Aquela situação de estresse agudo, onde você tem que se preparar para saber se você vai enfrentar aquela situação de estresse ou se você vai correr daquela situação de estresse. Era mais ou menos como acontecia com os homens das cavernas lá, quando eles tinham que caçar para poder se alimentar, onde eles iam enfrentar uma fera, uma caça, alguma coisa nesse sentido. E naquele momento de estresse mais importante é quando você liberava aquele seu pico de cortisol, você passava por aquele momento ali. Por que o cortisol é importante? Porque ele, junto com a adrenalina, ele provoca uma vasodilatação, então com o intuito de levar mais oxigênio para os seus tecidos, provoca um ataque cardíaco, o coração começa a acelerar, ele dilata a pupila para que a gente veja, né, amplie a nossa visão. Ele vai fazer com que a gente entre naquele estado ali mais ativo para poder enfrentar aquela situação. Mas o grande problema é quando esse fator de liberação de cortisol, ele passa de ser liberado de uma forma fisiológica ao longo do dia para ser liberado de uma forma contínua, com níveis de estresse alterados e elevados. Vamos explicar primeiro como é que é liberado o cortisol de uma maneira fisiológica, de uma maneira normal, em qualquer coisa, então pelo menos como deveria ser, né? Então, de manhãzinha, quando a gente acorda, e principalmente quando a gente começa a entrar em contato com a luz do sol, é quando o nosso cortisol dá o nosso principal pico. Ele vai lá para cima, mas ainda dentro dos padrões de normalidade. Por quê? Porque esse cortisol mais elevado vai fazer com que você já comece o seu dia cheio de energia, né? Disposição para poder desempenhar as suas funções. Aí ele se estabiliza no meio da manhã, dá uma leve queda depois do almoço, que é aquele soninho que a maioria das pessoas tem, volta a se estabilizar à tarde. Quando é mais ou menos lá pelas 4h30, 5 horas da tarde, ele dá um novo pico, um pouquinho menor que o da manhã. Então, nesse momento, seria esperado que a gente tivesse um novo ganho de energia, e daí em diante é que ele começa a cair de tal maneira que lá pelas 9, 9 e pouquinho, ele está bem baixinho, como se ele falasse para a gente assim, olha, vai dormir, que está na hora de você descansar. Mas como eu te disse, Ruth, quando a gente começa a ser submetido a um nível de estresse contínuo, você já levanta cheio de problemas, pensando naquelas situações que você tem que resolver. Se você tiver um trabalho do qual você seja insatisfeito com esse trabalho, insatisfeita com esse trabalho, e já vá pensando assim, puxa, eu vou ter que ir para aquele ambiente de novo, você já vai estressado, chega no seu ambiente de trabalho, você encontra muitas vezes um ambiente hostil, já se mantém estressado, a poluição sonora, a poluição ambiental do dia a dia. Depois você tem que se preocupar muitas vezes com insatisfações pessoais, com problemas financeiros e tudo mais. Então, todo esse conjunto de fatores estressantes, quando eles começam a se manifestar de uma forma contínua e acentuada, isso faz com que a gente mande um recadinho para as nossas adrenais, que ao invés de liberar esse cortisol em forma de picos ao longo do dia, isso faz com que a gente eleve esses níveis de cortisol em níveis suprafisiológicos e mantenha o tempo todo alto, lá em cima. E qual é o problema disso? São vários os problemas, mas um dos problemas mais importantes é que cortisol elevado por muito tempo, ele é um hormônio lipogênico, ou seja, ele sinaliza para o seu corpo que você precisa acumular energia em forma de gordura, e principalmente gordura visceral, gordura abdominal. E essa gordura visceral é um órgão endócrino altamente independente e produtor de citocinas inflamatórias, fazendo com que a gente eleve dentro da gente esse nível de citocinas inflamatórias e entre num processo onde a gente vai começar a desenvolver de forma mais precoce todas as doenças características do processo de envelhecimento. Ronald, que doenças são essas características do processo de envelhecimento? São todas essas aí. Hipertensão, diabetes, infarto, AVC, câncer, Parkinson, depressão. Todas essas doenças que, para a medicina cartesiana, é praticamente inevitável com que a gente vá desenvolver ao longo do tempo. E aí, qual é o outro problema, né? Uma vez que esse nível de cortisol é elevado,
ele vai fazer com que a gente tenha uma tendência em acumular energia em forma de gordura. Muitas pessoas, Ruth, me procuram aqui no consultório falando a seguinte coisa: Ronald, olha, eu estou indo para a academia, eu faço musculação 3, 4 vezes por semana, associado, acompanhado lá com o meu personal. Eu não tenho uma alimentação ideal, mas minha alimentação também não é tão desregrada assim, eu consigo manter um certo nível. Mas a questão é que eu não consigo nem emagrecer e nem vejo a minha massa muscular aparecendo. Por que isso acontece? Então, veja bem, os níveis de cortisol, quando eles permanecem altos por muito tempo, eles têm a capacidade de estimular uma enzima chamada lipase lipoproteica, que facilita com que você acumule energia em forma de gordura. E ele faz uma outra coisa, ele bloqueia uma outra enzima chamada lipase hormônio sensível, que é uma enzima que permite com que você utilize essa gordura como fonte de energia, ou seja, níveis de cortisol mais altos fazem com que você acumule gordura e tenha dificuldade em queimar. E aí essas pessoas, quando vão para uma academia fazer atividade física, que precisam de energia, elas acabam o nível de glicogênio que tem no fígado, no músculo, acaba rapidinho. E o próximo passo seria buscar energia onde? Na gordura. Mas aí quando você chega lá na gordura para mobilizar essa gordura como sendo uma fonte de energia, ela falou, ó, aqui não, está bloqueada. E aí você começa a buscar energia na sua massa muscular. Então o exercício físico para essas pessoas, ele não é um exercício anabolizante, ele passa a ser um exercício catabolizante. Ele vai fazer com que você que tinha uma gordura normal e um músculo normal, você vá lentamente aqui aumentando a sua gordura e diminuindo a sua massa muscular, fazendo com que você no futuro desenvolva um negócio chamado sarcopenia, que é uma deficiência de massa muscular. Pois bem, mas em que isso importa, né, nessa questão aí do imbalanço de outros hormônios e de que maneira isso vai influenciar também na sua tireoide? E pior, de que maneira isso vai influenciar na sua vida futura se a gente não identificar e não quebrar essa situação? O problema é que, em consequência desse excesso de citocinas inflamatórias produzidas pelo excesso de cortisol, essa glândula adrenal ela vai perder a sua capacidade de responder ao estímulo de um outro hormônio chamado ACTH, que é quem estimula a produção de cortisol. Então, o que vai acontecer? Basicamente, aqueles níveis de cortisol que estavam lá em cima, a linha de base seria aqui, ele vai cair abaixo dos níveis de normalidade. E isso causa um problema muito sério, muito mais importante. Primeiro, isso aí vai acabar com a tua energia. Então, aquelas pessoas que falam assim, olha, mesmo que eu consiga dormir 6 horas, 8 horas, às vezes 10 horas durante a noite, eu permaneço cansado. Eu acordo cansado, me mantenho cansado ao longo do dia. E por que isso acontece? Simples. Porque simplesmente acabou o teu combustível. E aí, Ruth, é uma coisa muito interessante, porque as pessoas falam assim para mim, Ronald, mas eu consigo recuperar a função dessa adrenal, fazer com que ela volte a produzir níveis de cortisol de uma forma adequada? Consegue sim, isso é perfeitamente factível e é possível fazer e a gente trabalha para que isso aconteça. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, e eu sei que você conversa isso com seus pacientes também. Eu falo, olha, eu não consigo encher uma caixa d'água que está furada. Então, se eu vou te suplementar, se a gente está corrigindo as suas vitaminas, os seus minerais, se a gente está te desinflamando, corrigindo o teu padrão alimentar, fazendo com que você, né, se comporte de uma maneira melhor, mas você continua estressado, comendo mal, dormindo mal, você vai estar consumindo tudo aquilo que a gente está te dando e um pouquinho que você consegue produzir. E dessa forma, você não vai conseguir ficar livre do suplemento, né? E não é isso que a gente deseja para o futuro.